bom sábado, irmãos. É um prazer estar com vocês na casa do Senhor para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Todos sejam bem-vindos no nosso meio. Temos visitantes aqui hoje que estão vindo pela primeira vez? Não? Mas todos são bem-vindos à casa do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar o tema das bem-aventuranças. É uma parte do mais belo discurso do nosso mestre, né, que ele fez na montanha. Esse discurso ele é muito rico e eu pude compreendê-lo melhor lendo o livro O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White. Foi um dos livros que eu achei mais lindo delas. E só então eu pude entender como nunca havia entendido antes essas palavras de Cristo. Muitas vezes, lendo de forma corriqueira, não paramos para notar com exatidão a profundidade das palavras de Cristo e muitas vezes tratamos as bem-aventuranças apenas como uma poesia bonita. Mas aqui nós podemos enxergar o padrão perfeito para o caráter correto e extrair para nós as mais profundas lições. O Monte Gerizim sempre foi conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, o Monte das Bênçãos para o povo de Israel, não é mesmo? No entanto, não foi nesse monte que Jesus proferiu as palavras que vêm como uma fonte de bênçãos ao mundo pecador e aflito. Não é mais o Monte Gerizim conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, mas aquela anônima montanha perto do lago de Genezaré, onde Jesus declarou quais são os princípios fundamentais de seu reino, e não do reino temporal, o qual os discípulos e todo o povo aguardavam ansiosamente. Foi nesse monte desconhecido que Jesus reafirmou a lei divina, explicando seu real significado com mais detalhes, aplicando os seus preceitos à vida prática. Através da imaginação, voltemos àquela cena e vamos nos imaginar ali, sentados na relva, com os discípulos, ouvindo as palavras do nosso terno Salvador Jesus a nos falar ao coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Vocês podem deixar aberto aí nessa passagem, porque nós vamos lê-la no decorrer do sermão, tá bom? Mateus, capítulo 5. Vamos ler os versículos 2 e 3. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes. Do grego, pitochos, eu vou falar como se lê, porque eu não falo grego, então eu vou falar como se lê. Do grego, pitochos, que indica pobreza extrema, deriva de pitassô, que significa humilhar-se. Nesse texto, em especial, se refere àqueles que são extremamente pobres no sentido espiritual, não financeiro. E essas pessoas sentem uma necessidade de uma experiência muito mais profunda com Deus. Estes são bem-aventurados. Porém, aquele que não sente necessidade de nada, não sente necessidade espiritual, que se acha rico, abastado e acha que não precisa de coisa alguma, é, aos olhos do céu, miserável, pobre, cego e nu. Esse ensino estranho e novo cai nos ouvidos da multidão ali, admirada. Semelhante doutrina é contrária a tudo o que eles ouviram dos sacerdotes e rabinos. Nessas palavras, eles não encontram nada que massageie o seu ego, lisonjeie seu orgulho ou alimente suas ambiciosas esperanças. Nos dias de Cristo, irmãos, os guias religiosos do povo se julgavam ricos em tesouros espirituais. A oração do fariseu lá em Lucas 18:11, onde ele diz assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Essa oração exprimia exatamente o sentimento da classe dele e, em grande parte, da nação inteira. Mas ali, naquela multidão, havia alguns que tinham a intuição de sua pobreza espiritual
e que diante da presença pura e santa de Jesus se sentiam desgraçadas, miseráveis. Foi para despertar a esperança na vida dessas pessoas que ele proferiu essas palavras. Por que é tão importante, irmãos, termos esse sentimento de necessidade de Cristo? A serva do Senhor, Ellen White, diz o seguinte: aquele que se julga são, que pensa ser razoavelmente bom e se satisfaz com sua condição, não procura tornar-se participante da graça e justiça de Cristo. O orgulho não sente necessidade e assim fecha o coração a Cristo e às bênçãos infinitas que ele veio trazer. Os que são ricos e honrados aos próprios olhos não oram com fé para receber as bênçãos de Deus. Presumem estar cheios, por isso se retiram vazios. Em contraste com estes, nós temos os humildes. Todos os que têm a intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e forças olhando a Jesus. Diz ele: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Qualquer que tenha sido, irmãos, a nossa vida passada, por mais desanimadora que seja a nossa história, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes, em desespero, nosso Salvador irá ao nosso encontro, como o terno Pai foi em encontro, em direção ao Filho pródigo que voltou. Ele nos abraçará e nos vestirá com seu manto de justiça. Agora, não podemos ficar inertes, certo? Não basta reconhecer a nossa condição e nada fazer a respeito. Precisamos agir, precisamos trabalhar com mudanças. O filho pródigo não ficou lá parado junto aos porcos, ele ficou lá? Não, ele se moveu. Ele se levantou e foi em direção ao seu pai. Humilhou-se e aceitou ser purificado. Conforme vamos lendo as bem-aventuranças, percebam, nós vamos notar uma sequência lógica. Fiquem atentos. Vamos à próxima bem-aventurança. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra choram aí, do grego penteô, que indica intenso pesar. Refere-se ao pesar intenso e profundo que os humildes de espírito sentem ao enxergarem a sua pecaminosidade. De fato, a clara percepção da necessidade espiritual leva o ser humano a chorar pela imperfeição que ele vê em sua própria vida. Então Deus nos consola com o conforto do perdão, pois houve arrependimento sincero. Sentir pesar pelo pecado é, no entanto, a segunda exigência para aqueles que se apresentam como candidatos ao reino do céu. Ellen White diz o seguinte: separamos-nos de Deus por um abismo de pecado extenso, negro e profundo. Por isso choramos com o coração quebrantado. Esse pranto será consolado. Deus nos revela a culpa a fim de que possamos ir a Cristo e por meio dele sermos libertados da escravidão do pecado e nos regozijarmos na liberdade dos filhos de Deus. Essas palavras do Salvador, diz a inspiração, também contêm uma mensagem de conforto aos que sofrem provações e aflições. As provações da vida são obreiras de Deus para moldar o nosso caráter e remover as impurezas, assim como o ouro quando passa pelo fogo. Então, não devemos desfalecer quando somos por Deus repreendidos. Em Hebreus 2,18, vou ler aqui, diz assim: tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Esse é um tremendo consolo para nós. Pois Cristo sofreu muito mais do que nós. Por isso, ele pode nos entender e ele pode nos consolar. Vamos à próxima bem-aventurança, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Podemos enxergar aqui uma sequência. Já conseguiram captar a sequência aí das bem-aventuranças? Temos aqui uma progressão espiritual das bem-aventuranças. Olhem só. Os que sentem necessidade de Cristo, os humildes, que choraram por causa de sua pecaminosidade e aprenderam com Cristo na escola da aflição, o que eles vão aprender? Eles vão se tornar mansos, eles vão aprender a serem mansos. A palavra mansos aqui, no original grego, quer dizer suave, gentil. Mansidão não era uma palavra muito popular nos tempos de Jesus, não. Nem para os pagãos e nem para os próprios judeus. E como a história sempre se repete, não é? Também não é hoje. Uma palavra nada popular hoje. Mas Cristo colocou a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar em seu reino. Afinal, ele era a própria mansidão em pessoa. Em Filipenses 2, 6 e 7 diz assim: ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E em tudo quanto fez, o próprio eu não aparecia. Por isso ele nos pede: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mansidão para com Deus significa que aceitamos e nos submetemos à sua vontade. Já a mansidão para com o próximo significa paciência e brandura ao sofrer ofensas. Não parece nada fácil, não é? Sofrer ofensas e ainda permanecer manso? Difícil. Mas Cristo já nos providenciou o poder para sermos assim. Veja esse texto. A altivez e supremacia própria em que nos gloriamos são vistas em sua verdadeira vileza como testemunhos de servidão a Satanás. Que triste. Aquele que aprende de Cristo esvazia-se do próprio eu, do orgulho, do desejo de supremacia e há silêncio na alma. A vida de Jesus, mesmo passada em meio de conflitos intensos que nós não fazemos ideia, foi uma vida de mansidão constante. Nenhuma tempestade da ira humana ou diabólica poderia perturbar a calma dele, pois tinha perfeita comunhão com Deus. Por isso, nada o tirava do sério ou irritava. Agora veja mais esse texto, que forte. É o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Enquanto o eu está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insulto. Mas se estamos mortos, para o próprio eu, claro, e nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. Nós vemos aí pelo mundo afora muito incentivo ao amor próprio, não é? Ouvimos frases como essas. Ah, devolva com a mesma moeda. Que isso, não leva desaforo para casa? Mas eu não encontro nenhum exemplo disso na vida e nos ensinos de Jesus. Temos o exemplo de mansidão na vida de José, de Daniel, seres humanos como nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas tendências, né? Eles sofreram muitas injustiças, mas não os vemos buscando vingança. Alguém viu busca por vingança na vida desses homens? Não. Lembremos que o espírito de ódio e vingança teve sua origem em quem, irmãos? Em quem? Quem que foi o originador do ódio e da vingança? Lúcifer, Satanás. Só pode fazer mal a quem o nutre. Devemos deixar que a justiça seja feita por Deus. Cristo é o nosso advogado. Deixar tudo em suas mãos traz verdadeira paz e tranquilidade. A verdadeira mansidão também se manifestará no lar. Há muitos que são bondosos e corteses com os de fora, não é mesmo? Tão educados, tão queridos. Mas com os da própria casa, são outra pessoa, completamente diferente. Mas a mansidão tornará felizes primeiramente os membros da sua própria família. Ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas acalma o clima tenso. Difunde a todos que estão ao redor paz e suavidade. Vamos à próxima bem-aventurança, Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
pois serão satisfeitos. Jesus usou uma metáfora bem propícia aqui. Na Palestina, chove muito pouco, certo? E faz fronteiras com grandes áreas desérticas. E as partes habitadas são semiáridas, então é muito quente, enfim. Os que ouviam ali as palavras de Jesus, com certeza sabiam que era passar sede, que era passar calor. Mas Jesus se referia aqui a fome e sede espirituais. Nenhuma fonte mundana pode satisfazer a fome e a sede espiritual. Mas que tipo de justiça devemos almejar? A que tipo de justiça Jesus estava se referindo aqui? Seria justiça social ou fazer justiça com as próprias mãos? Bom, a palavra citada aqui como justiça vem do grego dikaiosune, que significa o correto. Para os gregos, justiça consistia na conformidade com os costumes aceitos pela sociedade. Se o costume era aceito, então aquilo era correto. Para os judeus, justiça era essencialmente uma questão de conformidade com as exigências da lei. Mas para os seguidores de Cristo, justiça deveria assumir, então, um significado muito mais amplo. Diz a inspiração: justiça é santidade, semelhança com Deus. E Deus é amor. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os seus mandamentos são justiça. Em vez de estabelecerem sua própria justiça, os cristãos, os seguidores de Cristo, são chamados a submeter a justiça que vem de Deus, buscando a justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo e a justiça que procede de Deus. Filipenses 3:9. É dessa justiça que nós devemos ter fome e sede. A justiça de Cristo é tanto imputada como comunicada. Justiça imputada traz justificação. A pessoa que é justificada, ela cresce em graça pelo poder de Cristo habitando nele. O cristão ajusta sua vida de acordo com os requisitos da lei moral, apresentada nos preceitos e exemplos de Jesus. Paulo observa que a vida perfeita de Jesus tornou possível que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Diz a inspiração: ao discernirmos a perfeição do caráter do nosso Salvador, havemos de desejar ser inteiramente transformados e renovados à imagem de sua pureza. Quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais elevado será o nosso ideal de caráter e mais veemente o nosso anseio de lhe refletir a imagem. Se você tem experimentado um sentimento de necessidade em seu coração, se tem fome e sede da justiça de Cristo, isso é prova clara de que Cristo está atuando para lhe conceder, mediante o dom do Espírito Santo, aquilo que é impossível fazer por nós mesmos, que é um caráter semelhante ao seu. Então isso significa que o Espírito está trabalhando em você. Vamos ler a próxima bem-aventurança. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão o quê? Misericórdia. A palavra misericordiosos aí, do grego, eleemones, quer dizer compassivo, piedoso. O apóstolo Tiago inclui os atos de misericórdia na religião pura. Está lá em Tiago 1:7. E Miqueias 6:8 resume o dever do ser humano para com Deus e com o seu próximo. Ele diz assim: que pratiques a justiça e ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Os misericordiosos, irmãos, receberão sua maior recompensa no dia do Senhor, quando Ele dará retribuição a cada um segundo as suas obras. Em Provérbios 11:25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Cristo é a fonte de toda misericórdia e amor. E quem procura imitar o seu caráter, manifestará os mesmos atributos. Os misericordiosos são participantes da natureza divina. Todo aquele cujo coração está em harmonia com o coração de Deus, buscará ajudar e não condenar. Eles manifestam compaixão para com os pobres, sofredores e oprimidos.
Olha o que é isso na prática. Ante o apelo do tentado, do errante, das sofridas vítimas da necessidade e do pecado, o cristão não pergunta assim: são eles dignos? Mas como os posso ajudar? É assim que o cristão diz. Nos mais indignos, nos mais degradados, a pessoa que segue Jesus, que segue o seu exemplo, vê nessas pessoas para cuja salvação Cristo morreu. Então ele não fica se perguntando assim: será que essa pessoa é digna? Já deve estar perdido mesmo, não adianta fazer nada. Não. Ele sempre pensa em como pode ajudar, em como pode ser luz na vida dessas pessoas. Uma palavra compassiva, um ato de bondade, ergueriam fardos que pesam duramente sobre fatigados ombros. E toda palavra ou ato de abnegada bondade é uma expressão do amor de Cristo pela humanidade perdida. É isso que é misericórdia na prática. Leiamos a próxima bem-aventurança. Versículo 8. Bem-aventurados os puros, limpos de coração, pois verão a Deus. A palavra coração aqui, traduzida, refere-se ao quê? Ao intelecto, ok? À nossa consciência, ao nosso íntimo. Por que Jesus procurou destacar a pureza de mente? Por quê? Porque os judeus eram muito meticulosos quanto à limpeza cerimonial, temiam contaminações o quê? Exteriores, meramente exteriores. E por isso, eles inventaram muitas regras duras para purificarem o seu exterior. Mas não percebiam a mancha que o egoísmo e a malícia tinham deixado nas suas próprias almas, por dentro. O que diz a Bíblia, lá em Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O exterior não testemunhará para o bem se a mente não for renovada pelo poder de Cristo. No Espírito de Profecia, lemos o seguinte: na cidade de Deus não entrará coisa alguma que contamine. Todos os seus moradores terão de se tornar aqui, puros de coração. A pessoa que está aprendendo de Jesus manifestará crescente desagrado pelas maneiras descuidosas, pela linguagem indecente e pensamentos vulgares. Quando Cristo habita no coração, haverá pureza e refinamento de ideias e maneiras. Então, não só o exterior, mas também o interior. E o interior, estando purificado, vai se revelar no exterior. As palavras de Jesus têm sentido muito mais profundo. Não somente puros no sentido em que o mundo entende a pureza, mas fiéis nos íntimos desígnios e motivos do coração, isentos de orgulho, de interesse egoísta, humildes, abnegados e semelhantes a uma criança. Porém, isso não quer dizer que Deus não se importa com o nosso exterior, certo? Algumas pessoas acabam, então, indo para outro extremo, dizendo assim: Deus se importa apenas com o meu coração. Vejamos que Cristo apenas destacou aqui que o coração também precisa ser purificado. Ora, na Bíblia e no Espírito de Profecia, nós encontramos ordens e instruções de Deus para nós com relação à modéstia cristã, instruções quanto à reforma alimentar, quanto ao que devemos ou não contemplar. Ora, se Deus deixou essas ordens, essas instruções, é porque Ele quer que nós cumpramos, certo? Que nós coloquemos em prática. As reformas exteriores servem justamente para nos ajudar quanto à limpeza da nossa mente, do nosso coração. Aquilo que eu assisto, que eu visto, que eu como, que eu leio, que eu ouço, pode ajudar ou atrapalhar na purificação da minha mente, certo? E atrapalhar também no processo de santificação. Pois lá em Romanos diz assim, Romanos 12, 2: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os limpos de coração vêm a Deus em uma nova e mais carinhosa relação, como seu Salvador, não como um Deus ditador, cheio de regras. Anelam refletir a sua imagem e seguir suas orientações e vivem como na visível presença de Deus, durante o tempo que Ele lhes concede neste mundo.
se procurássemos viver assim todos os dias, conscientes da presença de Deus, quantas coisas, quantos pecados deixaríamos de fazer e cometer, não é mesmo? Vamos ler então a próxima bem-aventurança, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadores aqui vem do grego que quer dizer fazer paz. Cristo é o príncipe da paz. Ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio fazer as pazes de Deus com o seu povo, pois o pecado nos separou e criou inimizade entre nós e Deus, certo? A Bíblia diz em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, que somos seus seguidores, devemos ser como Ele. Devemos ser promotores da paz. Devemos reconciliar os homens com Deus e com os seus semelhantes também. Então é uma relação tanto vertical como horizontal, certo? Se você levar uma pessoa, olha só que lindo isso. Se você levar uma pessoa a abandonar o pecado e entregar o coração a Jesus, você é um pacificador, sabia? Ellen White diz o seguinte: a graça de Cristo recebida no coração subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. Aquele que se acha em paz com Deus e seus semelhantes não pode se tornar infeliz. Em seu coração não se achará a inveja, ruins suspeitas aí não encontrarão espaço. O ódio não pode existir. O coração que se encontra em harmonia com Deus partilha da paz do céu e difundirá em redor de si sua bendita influência. Os cristãos devem, portanto, viver em paz entre si também. Em 1 Tessalonicenses 5,13 diz assim: vivei em paz uns com os outros. E em Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos. Se não fizermos isso, não podemos ser considerados filhos de Deus, infelizmente. Sabemos que todos nós somos pecadores e muitas vezes nós nos magoamos mutuamente, não é? Todos cometemos erros e muitas vezes, sem intenção, nós magoamos uns aos outros. Mas cada um deve aprender a reconhecer os seus erros e pedir perdão. Caso contrário, estaremos em falta perante Deus. Inclusive, somos indignos até de tomar a Santa Ceia. Sabiam disso? Diz a serva do Senhor, lá no livro Desejado de Todas as Nações: enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Não estamos preparados para receber a comunhão de seu corpo e de seu sangue. Nessa ocasião especial, irmãos, deve cada um examinar a si mesmo, cavar fundo o coração para ver se cometeu alguma falha contra o próximo. A decisão de tomar ou não cabe unicamente à pessoa, de acordo com a sua consciência. Porém, como diz lá em 1 Coríntios 11, 27, 28 e 29, é tão pecaminoso tomar a Santa Ceia indignamente, cheios de rancor no coração, cheio de ódio, quanto deixar de tomar por negar-se a buscar a reconciliação com o irmão. Então, o melhor é sempre buscar a reconciliação com o nosso irmão e não deixar de tomar a Santa Ceia. Para isso, Cristo nos deu o exemplo de humildade, certo? Ele lavou os pés de pecadores e até mesmo daquele que o traiu. E ele sabia que Judas o estava traindo. Ele sabia. E queria levá-lo à morte, certo? E ele lavou, mesmo assim, o pé de Judas. Ele lavou o pé de Pedro, que ele já sabia que o iria negar também. Você vê que exemplo de humildade? Você lavaria o pé de alguém que você sabe que estava traindo você? Que talvez até prejudicaria a sua vida de uma forma muito intensa? Você lavaria o pé dessa pessoa? Pois Jesus fez isso. Deu várias chances de arrependimento ali para Judas. E ele até se humilhou diante de Judas, porque o ato de lavar o pé é um símbolo de humilhação, né? Então, irmãos, quem somos nós para nutrirmos ódio e rancor pelo nosso irmão? Por coisas muito, infinitamente menores do que o que Judas fez com Cristo. Será que somos mais dignos que Jesus Cristo?
Imitemos o caráter de Jesus e a paz reinará em nosso coração, pois ela será resultante de quê? De uma consciência em paz com Deus. Então, essa paz nada tira. Vamos ler a próxima bem-aventurança. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, como podemos ver, Cristo não nos promete riquezas, glórias terrenas, vida fácil e confortável, né? Livre de tentações, de provações. Mas Ele deixa claro que, se fôssemos os seus seguidores de verdade, iríamos sofrer a mesma perseguição que Ele sofreu. O apóstolo Paulo advertiu o seguinte, lá em 2 Timóteo 3:2. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Cristo também advertiu seus discípulos de que eles seriam odiados por causa do seu nome. Mas por que isso acontece? Por que essa perseguição com os seguidores de Cristo? A serva do Senhor nos revela o seguinte: entre a justiça e o pecado, amor e ódio, verdade e falsidade, há conflito constante. Quem manifestar na conduta o amor de Cristo e a beleza da santidade, subtrai a Satanás os seus súditos. Por isso que ele fica tão nervoso. Por isso, o príncipe das trevas contra ele se levanta. Opróbrio e perseguições atingirão a todos os que estão cheios do Espírito de Cristo. Veja, Cristo diz que essa perseguição resulta da fidelidade a Ele, certo? De sermos como Ele. E não do nosso mau procedimento, certo? Muitas pessoas acabam sendo perseguidas porque são provocantes, petulantes, mal educadas, querem fazer a verdade descer goela abaixo das outras pessoas, querem que a pessoa faça o que ela está fazendo, obrigando as pessoas a pensarem como ela pensa, briga com todo mundo, ficam alfinetando os outros, dando indiretinha para os outros, provocando confusão. E aí, quando são perseguidas, irmão, estão me perseguindo lá na minha igreja, não deixam fazer nada, não deixam ter cargo, olha só, estão falando que vão me excluir. Por que isso está acontecendo comigo? Porque é por causa do mau procedimento, não está sendo como Cristo, porque Cristo não fazia isso que essa pessoa faz. Então, muitas vezes, as pessoas são perseguidas por causa do seu próprio mau procedimento e não porque são como Cristo. Não é disso que Jesus estava falando. Desde que o pecado entrou no mundo, há inimizade entre Cristo e Satanás, entre os que servem a Deus e os que servem a Satanás, certo? E este conflito durará até a volta do nosso Senhor. Mas a promessa é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora vamos ler a última bem-aventurança. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Do grego, a palavra injuriar aí significa reprovar, caluniar, insultar. Essa bem-aventurança apenas amplia a bem-aventurança anterior, mostrando uma das formas pelas quais nós seremos perseguidos. Jesus era o ser mais puro, mais perfeito, mais bondoso, mais amoroso que já andou por essa terra, certo? Mesmo assim, ele foi caluniado, injuriado, xingado, odiado, sem motivo e finalmente levado à morte. Por quê? Porque um caráter puro denuncia aquilo que eu não sou. Então, quando eu me deparo com um caráter puro na minha frente, alguém bondoso, cortês, perfeito, ele está denunciando aquilo que eu não sou e eu fico nervosa. Aí eu me oponho a essa pessoa, ao invés de quê? De imitá-lo. Por que não imitar? Por que se opor? Por que odiar a pessoa? Por que não ser como ela? Então, foi isso que os fariseus fizeram. E todos os outros que negaram Jesus, né, no final das contas. Ao invés de procurar ser como ele, ao invés de comparar o seu caráter com o dele e procurar uma mudança, o odiaram. Porque o que Jesus era denunciava aquilo que eles não eram. Então, nós não devemos ser como os fariseus, irmãos. Quando a gente vê alguém procurando fazer a vontade de Deus, não vamos criticar, não vamos se opor. Vamos procurar fazer também. Se há um bom exemplo, por que não seguir? Por que se opor? Por que odiar a pessoa? Por que sentir inveja? Por que sentir raiva? Né? Se é um bom exemplo, vamos seguir. Né? É muito triste, irmão, ser caluniado. Mas ao lermos a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, e as histórias dos mártires também, durante a Idade Média, né?
nós percebemos que ainda não sofremos nada comparado a eles, né? Muitos, irmãos, eu estou sendo caluniado na minha igreja. Irmão, você está bem. Pelo menos ninguém armou uma fogueira para você ainda. Ninguém levou você lá para a guilhotina ainda. Você está bem. Fica tranquilo, né? Vai piorar mais para frente. Mas enquanto não chegar essa situação, você está bem, fica tranquilo. Nós temos um consolo da parte de Deus. Embora a gente sofra calúnia, né? E é muito desagradável, sim. Mas nós temos um consolo que Deus nos deixou, olha só. Embora a calúnia possa enegrecer a reputação, não pode manchar o caráter. As pessoas podem falar o que elas quiserem de você. Mas se o seu caráter estiver puro, se estiver firmado no Espírito, nada vai manchar o seu caráter. As palavras que elas disserem não vão manchar você. O seu caráter, se encontra sob a guarda de Deus. Enquanto não consentirmos em pecar, não há poder diabólico ou humano que nos possa trazer uma nódoa à espiritualidade, uma mancha à espiritualidade. Então, o que as pessoas disserem, elas podem falar o que elas quiserem, mas se a gente não consentir, não vai nos afetar de forma nenhuma. Tudo está em nosso consentimento. Se eu me permitir ser abalada, se eu me permitir ficar irritada, se eu me permitir devolver com a mesma moeda, aí sim, aí o meu caráter vai se manchar. Aí talvez eu até confirme o que a pessoa está falando, pelo meu mau procedimento, porque eu não mantive a minha força, o meu controle, o meu domínio próprio, pelo poder do Espírito Santo, né? Então, as palavras não podem fazer nada com o nosso caráter, se estiver firmado em Cristo Jesus. Por mais que sejamos caluniados, devemos lembrar que o que importa realmente é o que Deus sabe ao nosso respeito. Se a nossa consciência está em paz porque somos fiéis a Ele, é isso que realmente deve ter importância para nós. Então Jesus, agora, Ele finaliza as bem-aventuranças com um encorajamento e uma linda promessa. Vejam aí no versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Amém. Que possamos nos esforçar diariamente para obter esses traços de caráter, irmãos. A gente sabe que não é fácil. Para nós mesmos não é possível. Nós mesmos não conseguimos transformar o nosso caráter, a nossa natureza. Mas quando eu penso no exemplo de Nabucodonosor, aí eu vejo que nada é impossível para Deus. Quando eu vejo no exemplo do apóstolo Pedro, que rapaz nervosinho. Quando Jesus estava sendo ali cercado, ele sacou uma espada e cortou a orelha de alguém, do pobre do soldado lá. Pobre do soldado, entre aspas, né? Muito nervoso, muito impulsivo, né? Falava sem pensar. Então, muitas vezes a gente se vê nesses personagens, né? Pense em algum personagem bíblico aí que você, de repente, possa se parecer, possa ter algo parecido. Ora, se Deus transformou a vida do apóstolo Pedro, transformou a vida de Nabucodonosor, um rei muito, cruel, malvado mesmo, será que Ele não pode nos transformar também? Será que Ele não pode nos dar um temperamento mais calmo, mais manso, nos dar fome e sede da justiça dEle, nos dar paciência, humildade? Com certeza Ele pode. Porque da mesma forma que Ele transformou homens iguais a nós, Ele também pode nos transformar. O sacrifício pode ser grande, mas quando chegarmos ao céu e olharmos nosso querido e amável Salvador de braços abertos para nos receber e contemplarmos também tudo o que Ele preparou para nós, então perceberemos que os nossos sofrimentos aqui ainda foram muito pequenos, visto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais pôde imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Amém. Você acredita que Deus tem poder para transformar você? Para te fazer uma pessoa melhor? Eu acredito. Eu também estou nessa luta, irmãos. Todos nós temos defeitos de caráter que nos entristecem, que a gente fica, muitas vezes, assim, triste por... Meu Deus, eu não venci isso ainda. Tantos anos que eu conheço o Senhor, tantos anos lendo a Tua Palavra, e isso ainda me traz tanta dor, me faz causar dor nas pessoas que estão ao meu redor. Quantos de nós não temos, alguma coisa a vencer? Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece.